Ótimo aqui para gravar. Boa noite. Vou deixar o som de todo mundo desativado para a gente poder fazer uma prática. Espera aí. Esse telefone. Vamos ver quem está chegando. Estou com um desafio aqui. Peraí. Desativar o som. Pronto, vou deixar desativado, depois a gente abre esse som. Silene, minha linda mulher sensitiva, também está aqui. Que coisa boa, gente, ver essa turminha maravilhosa. Mulheres que já fizeram despertar, algumas já fizeram sensitive, algumas estavam na minha mentoria terapêutica. Nossa, que coisa boa. Bom, hoje eu preparei uma aula incrível para vocês. Eu vou ensinar uma ferramenta, um exercício, que foi uma das ferramentas, um dos exercícios que me apoiou muito a conquistar esse lugar que eu estou hoje. Tanto financeiramente, como também na minha missão de vida. E eu vou começar contando aqui uma coisa para vocês. Margarete, seja bem-vinda. Eu me lembro, quando eu comecei minha jornada de autoconhecimento, eu me lembro que a minha treinadora, eu tive várias treinadoras na minha jornada, porque diz que o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Então, muitas vezes, nesse momento agora da jornada de vocês, eu seja a pessoa que vai apoiá-los. Em outro momento, vocês vão estar com outro mentor, outra mentora. Bom, mas aí eu tive uma mentora que me apoiou muito. E eu me lembro que quando ela foi fazer uma sessão comigo de mentoria, ela perguntou assim: Ieda, qual é o seu maior sonho? Se você já tivesse todo o dinheiro do mundo e tivesse toda a saúde do mundo, que você gostaria assim, de realizar? Qual seria um sonho? Se você não precisasse trabalhar por dinheiro. Naquele momento, eu comecei a pensar no como fazer em vez do que eu queria. Porque a mente tem medo. Eu não sei como realizar, então eu não sonho. E ela falou assim: olha, nesse momento, é como se tivesse o gênio da lâmpada aqui na sua frente. Vou esfregar aqui a lâmpada e sair um gênio. Você tem direito de fazer um pedido para ele, somente um. Nossa, naquele momento eu me permiti sonhar. E eu me lembro que nesse sonho, gente, o que veio para mim muito forte foi exatamente eu morando na natureza e eu sendo treinadora. Mas eu não sabia como, porque eu não era treinadora. Eu era muito pequenininha no sentido emocional para me tornar uma treinadora. Eu não era uma pessoa ainda que lia, eu não era uma pessoa que tinha muita informação, muito conhecimento, mas a minha alma, naquele dia, naquele momento, sonhou em ser treinadora e morar na natureza. E aí, ela fez uma dinâmica comigo que eu vou fazer hoje com vocês, e aquilo expandiu, assim, me fez realmente conectar emocionalmente com o meu sonho. E aí, eu aprendi a realizar a minha roda dos sonhos. Eu coloquei tudo que eu idealizava para cada área da minha vida e tudo que me falaram ali que precisava fazer, eu comecei a fazer. Eu botei minha roda dos sonhos de frente para minha cama e todas as noites antes de dormir eu olhava para ela. Eu olhava, conectava, agradecia e ia dormir. E o que aconteceu? Eu me tornei a treinadora. Dentro da minha roda de sonhos tinha conhecer alguns países, isso já fazendo a minha roda dos sonhos. Aí, entre esses países, estava a África, a Índia, a Europa. Eu tinha um sonho muito grande de conhecer Tony Robbins, pessoalmente, eu conheci. E aí, tudo foi se concretizando. Primeira coisa, tem que conectar com o sonho. E esse sonho tem que vir da nossa alma, do nosso coração. E hoje eu vou levar vocês para o espaço de sonharem. Jesus Cristo falava assim: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, sereis capaz de mover montanhas.
que Jesus Cristo estava dizendo? Eu sou hipnoterapeuta, sou especializada na maior escola de hipnoterapia do mundo, com sede na Suíça. E dentro da hipnose, eu falo que Jesus Cristo, ele foi um grande hipnoterapeuta. Ele usava uma linguagem hipnótica. Toda vez que nós fazemos metáfora, é uma hipnose. Era a forma que ele tinha de contar as parábolas para conversar com o subconsciente. Então, ele fazia histórias. E quando ele fala disso, de ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele quer dizer o seguinte: quando você cria uma ideia na sua mente e conecta ela com seu coração, você sustenta mente e coração, sentindo como se fosse real, você vai operar milagres. Podereis dizer a uma montanha: lança-te daqui, e ela assim fará. Não duvide da capacidade que você tem. Todos nós temos um grande potencial que está adormecido. E por que está adormecido? Eu vou falar aqui agora, mas antes eu quero convidar vocês, minhas queridas e queridos que estão aqui, Thelma, minha Thelma linda, minha dentista maravilhosa, gente, são pessoas mágicas. Eu quero convidar vocês aqui, nesse momento, para a gente primeiro fazer um estado de presença, para a gente poder trazer o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma para esse lugar aqui agora. Então, quero convidar que todos vocês fechem os seus olhos um pouquinho e tomem uma respiração bem profunda. Inspira bem profundo, com os olhos fechados. E sente a sua respiração. Ouve a sua respiração. Inspira. Nessa inspiração, conta 3 tempos, inspirando. Prende em 3 tempos. E solta devagar em 3 tempos. Mais uma vez, inspira profunda em 3 tempos. Prende. E solta devagar. E agora, ao inspirar, soltando o couro cabeludo, os músculos da face. Solta o seu maxilar. Solta os músculos do pescoço, os ombros. Solta as tensões da coluna. Sentindo seus quadris. Sentindo as suas pernas, seus pés. E agora, imagine aquele desafio hoje, todos aqueles problemas que você hoje teve que enfrentar. Aquilo que está tirando o seu sono, que está te trazendo preocupação. Imagine você pegando esse problema agora, esse desafio seu, e entregando para a fonte divina. Vai sentindo você tirando todo esse peso, sua preocupação, seus medos. Imagine você pegando isso agora, nas suas mãos, e entregando ao Criador. E à medida que você entrega, você respira aliviado. Você sente a gratidão. Respira como quem está aliviado. Respira como quem confia. Respira como quem agradece. E leva suas mãos ao coração. E diz comigo: eu entrego, eu confio,
Eu aceito. Eu agradeço. Está resolvido. E com essa consciência, você vai abrir os olhos e vai escrever aqui para mim. Como foi para você? O que é que você sentiu? Sentiu mais aliviado? Vai escrevendo aqui para mim. E enquanto você escreve, deixa eu ver aqui, vou ter que colocar o óculos um pouquinho. Enquanto você escreve aqui, deixa eu ver. Muita paz e gratidão, que ótimo. É bom vocês escreverem, eu saber que vocês se conectaram, que vocês estão me ouvindo. Paz e tranquilidade, foi relaxante, muito bem. Tranquilidade, muito bom. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, quando a gente para de sonhar, a gente deixa de viver. Anota essa frase. Quem parou de sonhar, deixou de viver. E para sonhar não paga nada. Tudo na vida começa com um sonho. Essa lâmpada que hoje ilumina aqui, Thomas Edison, quando criou ela dentro dele, chamaram ele de louco. Ele teve ali um sonho. Criar é algo divino. Então, quando ele criou dentro dele, ele alimentou na mente e no coração. Ele não sabia como nem quando, mas ele queria, aquilo brotou dentro dele. São as nossas intuições, os nossos insights. Quando ele fez isso, chamaram de louco. E hoje nós temos energia elétrica que nos possibilita estarmos aqui conectados. Então, permita-se sonhar. Na vivência de hoje, permita-se sonhar. Não sonhe pequeno, sonhe grande. Quando você sonha grande, se você pratica todos os dias o exercício de entrar em ondas mais elevadas, frequências mais elevadas, você vai potencializar a sua capacidade de materializar. Quem está fazendo, escreve aqui para mim. Quem já está fazendo ou já fez o meu curso avançado de técnicas de controle da mente, que são 28 dias comigo. São exercícios pequenos, você faz antes de dormir e ao acordar. Quando você pratica entrar em estado elevado de consciência, você começa a ter insights, intuições, respostas. Você sai do medo e você confia na vida. As coisas fluem para nós. Nesse curso, eu vou só dar um adendo aqui rapidinho para vocês, que eu não vou falar dele hoje, mas eu conto nesse curso de um dos meus sonhos. Eu me lembro que eu coloquei no meu sonho, na minha roda do sonho, eu coloquei escrever um livro. Gente, mas eu não tinha nem noção de como faria, como seria, que título que seria, nada. Eu falei assim, eu quero escrever um livro. E aí, o que que eu fiz? Eu entreguei o meu sonho de noite, quando foi dormir, a gente entra em estado alfa, em estado teta, eu entreguei para a fonte criadora. E tem um exercício lá que eu ensino como que você faz isso. Eu entreguei como se estivesse entregando um filme. E aí, normalmente, em 72 horas, vem uma resposta para você. Gente, mas a coisa mais incrível. Aquele dia que eu fiz aquele exercício, que eu sempre faço quando eu quero resposta para algo que eu não estou encontrando solução. Em menos de um mês, eu fui contactada por uma editora. Essa pessoa me descobriu meu trabalho, e eu ainda era bem pequenininha, né, no mundo digital, mas descobriu e me convidou para ser coautora. E eu fui lá no Rio fazer o lançamento do meu livro. Então, não duvide. O que você precisa fazer é treinar. Quando nós treinamos a mente, quando nós saímos do estado de ansiedade, porque a ansiedade é contrário à criação.
A ansiedade, Jesus Cristo falava, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade nos impede de criar. A ansiedade nada mais é que uma falta de fé. E por que que nós perdemos a nossa fé? Porque nós temos muitas memórias de medo armazenadas nas nossas células. Todo trauma que nós vivemos na nossa infância, desde o momento da nossa fecundação, toda vez que nós tivemos uma situação que foi perigosa para o nosso cérebro, o que acontece? O cérebro congela, no momento que ele congela, nossos sentidos ficam muito apurados, todos os sentidos, o sentir, o ouvir, o, o toque, a visão, tudo fica muito apurado. E naquele momento, daquele congelamento, congelou, vai criar uma sinapse neural, que é um caminho que o cérebro utiliza, que vai permanecer pela sua vida. Nesse caminho neural, que foi de um trauma, essa memória fica registrada no nosso corpo. E ela tem uma frequência vibracional. Essa frequência vai fazer que, na vida adulta, a gente comece a ter medo. A gente não confia. Então, toda vez, como é que a gente faz para liberar essa memória? Uma das ferramentas, né, que eu mais utilizo é a terapia do renascimento. Eu faço também um trabalho de hipnose. Hoje, por exemplo, eu fiz uma sessão linda de hipnose com uma aluna minha. Eu faço a terapia sistêmica, que é para liberar pactos ancestrais que a gente traz, que a gente carrega. Eu não sei se vocês sabem, gente, no momento do nascimento, presta atenção nisso. No momento do nosso nascimento, nós captamos as dores emocionais do nosso sistema, da nossa ancestralidade, que a epigenética confirma que essas dores vividas pelos nossos ancestrais, elas vão ficar impregnadas nas nossas células, no nosso DNA. Por isso que nós repetimos as mesmas doenças dos nossos ancestrais. Isso não como fala, como diz o Dr. Bruce Limpton, as doenças, elas não são genéticas, na verdade. É uma impressão da memória de um ancestral que foi passada para você no momento do parto. Essa memória está gravada. Quando essa memória está gravada, você cresce com trauma no seu corpo. Nós vamos atrair as pessoas, as situações, os eventos que vão nos fazer sentir da mesma maneira que está programado. Por que tantas pessoas hoje? Eu estou falando isso para a gente entrar na roda dos sonhos, eu quero que você entenda isso. O que eu vejo? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Em 2006, eu recebi o prêmio de campeã nacional de vendas numa das maiores empresas de cosméticos na época. Foram 7 anos consecutivos ganhando o prêmio, entre mais ou menos 5 milhões de revendedores, representantes. Só que logo depois disso, isso me custou muito. Logo depois disso, me vi transportada de ambulância para um hospital no estado de quase morte. Era burnout. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhava demais. Atrás de todo o excesso, há uma falta. Eu era muito intensa em tudo, muito trabalho. Aí eu queria, na verdade, quem trabalha muito, presta atenção aí, principalmente nós mulheres. Mulher que trabalha muito. Isto, proatividade não é virtude. Escreve aí. Proatividade não é virtude. Só um minutinho. Proatividade não é virtude. Proatividade, na verdade, é um vazio que a sua alma carrega. Os traumas que nós vivemos, desde a nossa infância, desde o momento da fecundação, faz com que se a gente experimentou o abandono,
um conflito. Imagine que seus pais tiveram conflitos durante a sua gestação, na primeira infância. Para a criança, isso para o cérebro da criança significa perigo. Aí, nesse momento, lembra que eu falei? Congela o cérebro, cria ali uma sinapse que fica gravada, e ali vai ter uma crença. A crença, talvez, de que amar é perigoso, de que eu não estou no lugar seguro, de que eu não mereço amor. Gente, quantas vezes eu passei na minha vida mendigando o amor das pessoas? Quantas vezes eu confundi amor com humilhação? Amar não é aceitar a humilhação. Se a pessoa está te humilhando, você fala, nossa, eu amo ela. Não tem como você amar. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso, na verdade, é falta de amor. O seu cérebro aprendeu que amar é isso. Porque é a forma que a sua criança viu. Um lar desestruturado, um lar com conflito, um pai ausente, uma mãe que trabalhava muito, uma mãe que era muito nervosa. E nós crescemos atraindo isso para a nossa vida. E nós vamos achando tudo normal. Por isso que nós paramos de sonhar. Eu vou mostrar aqui uma figurinha que eu vi ontem no Instagram, gente. Eu achei isso incrível. Peraí, deixa eu abrir aqui. Quero mostrar para vocês isso. Gente, como é que pode, né? Peraí. Vou mostrar aqui agora. Tem que colocar o óculos. Vou mostrar para vocês. E vou mostrar isso aqui. Olha aí. Olha essa figurinha que eu recebi ontem. A mulher sábia edifica o lar. Gente, mulher sábia nem marido tem. Eu vi isso ontem. Eu fiquei assim, impressionada. Como que nós, mulheres, estamos tão desacreditadas no amor? Nós nem sonhamos com relacionamento. Ou então sonhamos com o príncipe encantado, queremos que o sapo vire príncipe. Aí eu falei, a pessoa que me mandou, eu disse para ela, essa mulher está precisando de participar do Sensitive, curar o seu feminino. Nós só estamos atraindo parceiros indisponíveis, nós só estamos atraindo pessoas doentes emocionalmente, porque nós temos uma criança ferida dentro de nós. A frequência da dor que eu carrego, que não foi liberta, que não foi liberada, vai fazer com que eu atraia pessoas com essa frequência. Eu tive relacionamento com narcisista por quase 9 anos. Eu era louca de amor, que não era amor. Era simplesmente uma carência. A minha criança aprendeu a receber pouco. A minha criança estava acostumada com a falta. Até 3 anos, gente, presta atenção aqui. Na ciência do início da vida, eu adoro a ciência do início da vida, a doutora Eleanor Luz, que é uma das minhas mentoras preferidas, maravilhosa. Ela diz o seguinte, ela é da nova medicina germânica. Ela diz o seguinte, que até os 3 anos, de acordo com os estudos já que revelam, até os 3 anos, nós captamos tudo por simbiose da nossa mãe. É como se a gente fosse uma pessoa só com a nossa mãe. Então, nós precisamos da afetividade, da amorosidade, da presença, do carinho. Só que isso para nós e para o mundo moderno. Para o mundo moderno,
É normal delegar os cuidados dos filhos para a avó, para a tia, para a creche, como eu fiz com os meus filhos. Isso para a criança, para o cérebro da criança, significa perigo, significa abandono. Diante de um perigo, o que que o cérebro faz? Congela. Ali fica registrado a imagem da falta. Nós não estamos materializando a riqueza, a abundância na nossa vida. Sabe por quê? Temos memória de falta. Quanto mais memória de falta você tem no seu corpo, mais dificuldade você vai ter para manifestar a abundância. Tem que liberar essas memórias. Eu estava falando com uma aluna minha, tem pouco tempo, estava convidando ela para participar do processo, né, que eu faço, o Momento Despertar, o Sensitive, ou até mesmo fazer uma mentoria individual comigo, que eu acompanho meus alunos por 3 meses. Realmente, literalmente acompanho. Tirar a pessoa da inércia para levar ela para dar um salto quântico na vida, para ela prosperar em todas as áreas. E aí, ela, não tenho, eu não tenho dinheiro para investir. Ótimo. Aí, ela foi fazer uma cirurgia estética. Nada contra a cirurgia estética. Uhum. Então, imagino que ela tenha aí investido pelo menos R$ 10.000. Tá bom. Aí encontro com ela. Nossa, você tá mais modeladinha, né? Ela falou assim, eu fiz, tal. Que bom. Daí, há 4 meses, eu encontrei com ela de novo. Como é que ela estava? Do mesmo jeito de antes. Ganhou a gordura toda. Sabe por quê? Não trabalhou as emoções, não liberou nas células a memória raiz. Hoje, nós estamos normalizando tanta coisa. Vocês sabiam, gente, que tem uma pesquisa que fala, uma pesquisa americana, que diz o seguinte: até o final de 2030, nós vamos estar vivendo a pandemia da saúde mental. Esse período agora são pessoas com um nível muito alto de ansiedade, pessoas depressivas, pessoas com pensamento suicida, pessoas com várias síndromes aí, síndrome do pânico, burnout, tá tudo aí. E é normal, não é normal. Cresceu, gente, 700% o número de doenças em jovens, crianças até 21 anos de idade. Doutora Eleanor Luz diz que jovem, criança não adoece. A doença é uma manifestação inconsciente das dores emocionais que nós carregamos, os pais carregam. Por isso que é um ato de amor a gente se curar. E quando o que que a gente faz? Quando a gente libera uma memória no nosso corpo, nós temos um radarzinho interno chamado sistema ativador reticular. Repita aí comigo, sistema ativador reticular. Deixa eu ver aqui. A Marisa falou aqui uma coisa: as crianças estão captando a energia e elas estão chorando, gritando, desesperadas, pais sem saber o que fazer, como melhorar esses filhos. Nós não vamos entrar em profundidade desse assunto hoje, que a gente vai trabalhar hoje é a roda dos sonhos, mas eu vou deixar aí uma sugestão, tá? As crianças têm muita sensibilidade. Nós estamos numa era de uma hipersensibilidade. E os pais muito despreparados emocionalmente, com muitas feridas, não percebem. A criança começa a fazer birra. Criança só faz birra porque é inconsciente. Ela está precisando de algo. Ela está precisando de uma harmonia no local. Ela está precisando de uma atenção. Ela está precisando de uma validação. Então, nós, pais, feridos emocionalmente, porque nós trazemos feridas, nós replicamos isso para os nossos filhos e vamos constituindo uma sociedade doente. Por isso que é um ato de amor e de coragem se curar. Quantas pessoas querem tratar seus filhos? O melhor tratamento é para você, pai, para você, mãe. Tem pessoas, não é o assunto de hoje, mas eu vou falar.
Tem pessoas que estão, por exemplo, vivendo um relacionamento, tá lá, tá lá, vou colocar aqui o bonequinho. Tá lá, olha, vou colocar aqui. Tá lá, um homem e uma mulher, o pai e a mãe, insatisfeitos e infelizes nas suas relações. Possivelmente repetindo as dores emocionais dos seus pais, dos seus ancestrais, porque tudo é uma repetição. Na vida, nós repetimos ou compensamos. Presta atenção quantos dos comportamentos e situações da sua vida que você repete dos seus ancestrais. É repetição ou compensação. O que é compensação? Compensação é eu faço esforço demais para ser diferente. É porque tem alguma lei sistêmica aqui que foi descumprida. Precisa organizar o seu campo. É isso que eu faço dentro do meu processo. É isso que eu faço no momento de despertar. É isso que eu faço no sensitivo e é isso que eu faço no meu trabalho individual. A gente vai trabalhar as memórias profundas que estão aqui presas. Por que esse casal não se dá bem? E aí, detalhe, eles não querem, eles estão infelizes aqui. Mas eles não separam, porque eles falam assim, é por causa dos meus filhos. Vivem duas pessoas infelizes, a criança capta isso. Para a criança, isso é um peso para a alma dela, é inconsciente. A dor deles é tão forte, ela leva essa dor para a sua vida como se ela fosse responsável por essa infelicidade que seus pais carregam. É pesado para uma criança carregar isso. E eu não estou aqui defendendo a situação de que as pessoas têm que se separar, não é isso. Mas se um casal não consegue ficar juntos, felizes, eles precisam liberar, porque senão a criança vai pagar o preço. Nós precisamos resolver entre nós para que o filho tenha a permissão de ser feliz também. E às vezes a melhor opção vai ser separar. Mas separar não é dizer para o seu filho, pai, a sua mãe não presta, né? O pai diz, filho, sua mãe não presta. Ou a mãe diz, filho, o seu pai é um vagabundo. Quando eu faço isso, eu estou inconscientemente dizendo para o meu filho que a metade dele não presta. Por isso que quando a gente se cura, eu estava ouvindo semana passada, o Frei Gilson falou uma coisa que eu achei esse máximo, né? Que eu nem sabia que isso tinha na Bíblia. Não falar dos outros, principalmente das pessoas que são seu marido, sua mulher. Não falar. Se você não pode dizer algo bom do pai do seu filho, não diga ruim. O ideal é que, além de não dizer mal do seu pai, do pai do seu filho para ele, é você dizer algo bom. Eu comecei a treinar isso na minha vida. O meu filho falava assim, esse exercício, se você praticar, ele vai te apoiar na sua vida, no seu lar. Fala assim com o meu filho, falava assim, eu me separei do pai do Gabriel, ele estava com 4 anos. E aí, graças a Deus, eu estava no caminho do autoconhecimento, isso me fortaleceu muito, para eu não repetir o mesmo que eu fiz com as minhas filhas. Então, eu disse assim para o Gabriel, Gabriel, eu olho para você e vejo a alegria do seu pai. Quando eu falo isso, gente, eu sei até hoje, o olho deles, ele se emociona, porque eu estou reconhecendo as virtudes do pai dele nele. Isso é um processo lindo de honrar. O seu filho se torna forte para a vida, tá? Então, eu estou dizendo isso só porque a falta de sonhar, vou falar aqui agora o segundo item para a gente poder ir para a nossa roda dos sonhos. Quem parou de sonhar, também é porque não tem um senso de merecimento.
Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês e vocês vão responder com toda sinceridade. Eu quero ouvir isso. Deixa eu ver aqui. A Thelma diz aqui: eu custei a entender sobre a minha dificuldade em reter o dinheiro nas minhas mãos. Meus pais sempre presentes e carinhosos, mas 5 filhos vivemos muito no razoável, com muita escassez. São as memórias da criança contida, conquistas regradas, vivendo no combinado. Uhum. Nós repetimos, inclusive, lealdades infantis, lealdades invisíveis com nossos pais. Se nós tivermos aqui pais ou avós que tiveram dívidas no passado, ou às vezes, gente, acontece muito, aí não é o tema de hoje, mas eu vou falar. Acontece muito, por exemplo, vamos imaginar que tem aqui vou colocar aqui. Vamos imaginar, aqui estão seus pais, aqui estão seus avós. Na partilha dos bens, seu avô morreu, na hora que foi fazer a partilha, não dividiu de forma igual entre os filhos. Às vezes, seu pai lá tinha um monte de filhos. Na hora da divisão, por exemplo, pode ser que seu pai tenha ficado com menos, um ficou com mais, houve um roubo. Aí vem você nessa família e por uma lealdade invisível a essa pessoa que foi roubada, subtraída, você acaba não prosperando para honrar a dor dela, inconsciente. Quando a gente faz um trabalho sistêmico, a gente identifica a quem você está sendo leal no seu sistema. E é preciso, sim, fazer carta de quebra de maldição. Isso é importante, tem muita força. Hoje eu passei para uma aluna minha, ela fazer uma carta de quebra de lealdade. Ela estava repetindo uma lealdade invisível ao sistema dela. Ela disse que todas as mulheres da família dela eram mulheres que trabalhavam muito e só arrumavam homem banana. Elas tinham que sustentar o homem. E ela estava repetindo a mesma história. Nessa repetição, inclusive o trabalho que eu fiz é exatamente para poder trazer a liberação desse peso, para reduzir. Gente, o nosso corpo tem tanta sabedoria e estava carregando. Como é que ele carrega esse peso? Através de gordura. Ela começou a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. É o peso que ela estava carregando. Ela não permitia relaxar. Ela não permitia soltar. Tudo ela tinha que fazer, o controle de tudo. Eu sempre fui uma pessoa assim, controlar tudo. Eu tinha dificuldade de soltar. Eu sou empresária há 36 anos. E antes eu fazia tudo na minha empresa. Eu não conseguia delegar. Eu tinha dificuldade de delegar em casa, delegar na empresa, delegar para companheiro. Porque eu primeiro achava que só eu sabia fazer. Ninguém ia fazer igual. Isso é necessidade de controle. Por que que nós temos essa necessidade de controle? Pelos medos, os traumas da nossa infância, os abandonos, a falta de validação. Isso acarreta um trauma, fica armazenado nas nossas células. E é isso que a gente precisa liberar. Tá fazendo sentido para vocês isso, gente? O que que caiu aí? Alguém falou caiu? Está fazendo? Ó, está me ouvindo, excelente. Então tá. Então, quando só concluindo aqui, eu falei que sou empresária há 36 anos, só que eu não delegava, eu tinha que fazer tudo. Por isso eu entrei no burnout. Porque eu tinha que provar o meu valor, porque eu tinha que provar minha competência, porque eu estava na proatividade, eu fazia demais, atrás de todo o excesso há uma falta. Se você trabalha demais, se você come demais, se você gasta demais, se você bebe demais, tudo que você está fazendo demais é um excesso. Tem uma falta, tem um vazio aí que você está tentando preencher. Quando eu comecei essa jornada,
Nossa, mas mudou muita coisa na minha vida. A minha vida é outra hoje. Outra. Eu sou outra Ieda. Então, uma das coisas que eu percebi, eu tinha muita necessidade de comprar coisas que eu nem precisava. Isso é o vazio. Gente, eu fiquei um ano sem comprar nada. Eu fiz um acordo comigo. Eu fui trabalhando a dor emocional, liberando as camadas, tirando a dor, curando a minha criança. E aí, o que aconteceu? Fiquei um ano sem comprar. Foi o ano que eu senti mais paz na vida. Hoje, eu quase não compro. Não é porque sou pão dura, não. Não precisa. Antes eu trabalhava para ter coisas que eu não ia usar. Experimentando cada vez mais o vazio. Aí não faz sentido. Às vezes você está buscando o seu sonho. Olha, eu vou falar isso. Às vezes você está com um sonho de algo que talvez seja apenas uma visão externa do que as pessoas esperam de você e não do que a sua alma quer. Esse sonho tem que estar conectado com a sua alma. Pessoas que têm muitas feridas não conseguem ouvir o seu coração. Estão sempre buscando referência no mundo. O que é sucesso para você? Às vezes tem gente que acha que sucesso é ter um carro novo, um carro do ano, é ter uma casa na praia, é ter um avião, é ter um jatinho. Isso pode ser uma forma de sucesso, mas para mim isso não é o sucesso. O sucesso é equilíbrio. O sucesso é você ter saúde, é você estar bem com o seu corpo físico. O sucesso é você não servir ao dinheiro. O dinheiro que tem que te servir. Como que eu sei que eu estou servindo o dinheiro? Quando você não gasta, você fica acumulando. Tem gente que tem muito medo de gastar muito. É como se fosse faltar. É a memória de falta que você carrega da sua infância. Aí não gasta. Ou então gasta demais. Manda tudo embora. Aí manda tudo embora, porque talvez esteja com uma lealdade invisível a alguém do seu sistema que não teve dinheiro. Tudo é memória de falta. Então, quando eu estou servindo ao dinheiro, é assim, eu não gasto, ou quando eu vou pagar algo, eu ensino isso para os meus alunos, quando elas vão me pagar em dinheiro, que hoje não tem muito dinheiro físico, né? Mas quando ela vai me pagar, é assim, olha, gente, pratica isso na sua vida. Pega aqui o dinheiro, o que você for entregar para alguém, pode ser no Pix também, faça isso. Não pague com pena, não pague com dó. Você tem que pagar um funcionário, um colaborador, alguém que você, uma coisa que você comprou. Gente, é um peso que você coloca. Isso é memória de falta. Começa a mudar a postura pequena. Pega o dinheiro, entrega assim, ó, e fala que a energia desse dinheiro flua para você e flua para mim. Com a mesma energia, ele vai e volta para minha vida. Energia de crescimento. Dinheiro precisa de movimento. Dinheiro parado, igual água parada, adoece. Comece a mudar pequenos hábitos na sua vida. E guarda essa frase. A criação, dinheiro é energia de criação. Assim como a energia sexual é uma energia poderosa de criação, o dinheiro é uma energia de criação. As pessoas, com exceção daquelas que fizeram o voto mesmo de pobreza, simplesmente para servir o mundo, mas nós que estamos no mundo físico normal, que nós temos a nossa vida, o dinheiro é uma forma poderosa da gente, inclusive, manifestar Deus na nossa vida. Energia de criação. Quanto mais conectada com a sua essência você está, mais você cria. Tim Havek fala o seguinte: Tim Havek é o autor do Segredo da Mente Milionária. Eu fiz um curso dele. Ele fala o seguinte: a melhor maneira de ajudar os pobres é não se tornando um deles. Ele fala: os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. Jesus Cristo falava isso de outra forma: não deis o peixe, ensinais a pescar. Como que a gente ensina? Pelo exemplo. Quanto mais próspero você é,
Mas não é o próspero agarrado, não. Ai, tenho medo. Ai, meu Deus, tem que pagar uma coisa, começa numa reclamação, na murmúria, solta. Dinheiro vai e vem. Então, quando você libera, você começa a criar mais. Quando você libera feridas, a sua ansiedade diminui. O seu poder de criar cresce. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora uma pesquisa para a gente poder fazer a nossa roda dos sonhos. Vou falar, vou fazer um exercício com vocês. Vou colocar aqui. Eu quero que você. Teve uma pesquisa, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa. Ah, nem aqui não. Peraí. Ah, espera um pouquinho. Travou aqui. Peraí. É aqui. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa e olha o que que ela descobriu. Não, gente, tem que botar o óculos para enxergar. Peraí. Conseguem ver? Ela fez uma pesquisa entre os vários jovens. Ela descobriu o seguinte: dentre esses jovens entrevistados, ela descobriu que 3 deles tinham metas claras, escritas, específicas. 13 deles tinham metas, mas não estavam escritas. E 84%, ou seja, os demais, não tinham metas. Certo? Olha o que aconteceu 10 anos depois, eles foram entrevistar esses mesmos alunos e viram como que estava a vida deles. Olha como estava a vida deles. Aqueles 3%, os 3% é o de vermelho aqui, ó. Os 3% que tinham metas claras, específicas e escritas, produziram 10 vezes mais do que os outros. Entender o poder das nossas metas, o poder de estar escrito, o poder de você se conectar? Fez sentido para vocês isso? Sim? Fala aqui para mim, deixa eu saber se vocês estão ouvindo. Sim. Ah, ele fez esse acordo, não comprar, ótimo, Cristiane. Sim, Marisa, ótimo. Então, se vocês querem materializar, potencializar os sonhos de vocês, vocês precisam escrever. E é lógico, quanto mais você... Ah, eu falei que ia fazer uma pergunta e não fiz. Quer ver o senso de merecimento de vocês? Querem saber como é que está o senso de merecimento? Sim ou não? Sim. Olha, essa era eu. Então, eu quero ver como é que está o de vocês. Antigamente, eu morria de vergonha, de medo, de constrangimento de entrar numa loja de grife. Nossa, eu não entrava, não. Nossa, eu passava longe. Eu só entrava na loja pobre. Meu senso de merecimento era pequeno demais, eu nunca achava que eu podia. E mesmo que a gente não vá comprar, gente, ensine as células de vocês a sentir a riqueza. Ensina. Eu me lembro quando eu fui fazer um test drive numa concessionária, gente, eu não sabia ainda como que eu ia comprar aquele carro, não, mas eu pensei, vou fazer. Eu comecei a praticar abundância na minha vida, elevar minha régua de merecimento. Você faz isso? Você tem coragem hoje, por exemplo, de entrar numa loja bem chique, experimentar uma roupa, olhar, paquerar aquela roupa, agradecer,
A vendedora não tem nada que intrometer na sua vida, que você vai comprar hoje, vai ser amanhã. Mas, nossa, aquela roupa é linda. Você se imaginar naquela roupa, ou fazer um test drive num carro, você tem coragem de fazer isso? Você faz isso? Tranquilo, sem sentir desconforto? Quero ir em Dubai, ótimo. Eu sou a cara da riqueza com bolso furado, por enquanto. Não, não tem nada de bolso furado, não. Para de usar essa frase. Pelo amor de Deus, as nossas palavras têm um poder muito grande. Antigamente, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe tinha, ainda tem, né, um bloqueio com o dinheiro. Ela acha que é rico, parece que rico é doença, ser rico é doente. Então, eu falava assim, aí eu comecei a trabalhar, né, o meu merecimento, quebrar alguns padrões, trabalhar cada vez mais, curando a minha criança, liberando essas camadas, porque o renascimento faz isso. O renascimento faz você liberar dores que você nem sabia que tinha. Nossa, é poderoso. Aí, eu comecei a falar, aprendi que eu tenho que falar, sou cada vez mais rica. A minha mãe falou assim, cruz credo, minha filha. Por que, mãe? Não, isso é pecado. Não. E aí eu parei, nem antes eu ficava debatendo com elas. Hoje não. Eu estou cada vez mais rica. As palavras têm poder. Quanto mais você profetiza isso, mais abundância você vai atrair. E você já tem abundância, você só não sabe. Talvez você tenha uma casa, talvez você tenha um carro, talvez você tenha um celular bacana. As coisas que estão na sua casa, elas valem dinheiro. Você não é pobre. Para de falar, eu sou pobre. Não, você não está honrando Deus, não. A gente honrar Deus, a gente tem que honrar na abundância. Jesus Cristo falou: Eu vim para que tenhas vida, vida em abundância, em todos os sentidos. Diga, todo momento, cada dia eu me sinto mais próspera, mais abundante. O dinheiro vem para mim de todas as formas. Quem não fez ou não está fazendo técnicas avançadas do controle da mente, faça, gente. São 28 dias, você vai treinar a sua mente, você vai ver a potência que você vai se tornar. 28 dias. Como funciona? Valor normal desse treinamento de 28 dias, que é muito, um valor bem acessível, que é 297. Quem está no meu programa investe apenas R$ 97 ou 12 de 9,70. É de graça. Tem uma aluna minha, estava lembrando dela, inclusive eu vou encontrá-la amanhã. Hoje ela é uma mentora de sucesso, mentora, terapeuta. Ela foi uma das primeiras alunas minha desse treinamento. Tem 6 anos que eu lancei. Ela falou que ela mudou de profissão na época, ela teve coragem de seguir o impulso do coração dela, fazer aquilo que a alma chamava. Ela conseguiu muitos clientes, e um dos clientes dela, né, paciente dela, ela estava usando essa ferramenta. Essa pessoa que ela estava atendendo, ele se libertou de dependência química usando essa técnica. Ela falou, Ieda, foram tantos insights, tanta abertura de portas. Eu saí da ansiedade, que a ansiedade que eu tinha me atrapalhava de criar, eu tinha medo demais. Eu soltei e comecei a fazer. Vinha uma intuição, eu fazia, eu entrava em ação. E é isso. Hoje, aqui na Roda dos Sonhos, vai pulsar em você algo. Você vai sentir conexão de coração e mente. E quando você une essas duas coisas, quando você sente de verdade isso acontecendo, prepare que começa a vir insights. Entra em ação, confia. Bom? Então, tem papel e caneta aí? Você vai escrever algo aí. Pega o papel e caneta. Papel e caneta. Escreve aí agora. Muito bem, Marisa. A palavra tem poder. Escreve aí, pega papel e caneta.
E escreva o seguinte. Vou colocar uma musiquinha aqui. Você vai escrever. O ideal é você escrever 10 coisas, mas pelo menos 5 hoje. Você vai escrever sem pensar como. Sem pensar como. Apenas é como se tivesse o gênio da lâmpada aqui na sua frente e ele te desse 5 pedidos. Você vai escrever o que você gostaria de realizar nessa vida, quais experiências você gostaria de ter. Pode ser, por exemplo, eu tinha um sonho de conhecer a África, eu tinha um sonho de conhecer a Índia, eu tinha um sonho de ir na montanha no sul do Chile, uma montanha, fazer um retiro de desenvolvimento pessoal. Eu tinha um sonho de conhecer Tony Robbins, eu tinha um sonho de morar na natureza, eu tinha um sonho de ter um carro mais alto, eu tinha um sonho de pisar na neve, eu tinha um sonho de escrever um livro. Eu tinha um sonho de plantar árvores. Eu tinha um sonho de ter um relacionamento saudável. Quais são, pelo menos, 5 coisas que você quer realizar? Vai escrevendo aí, eu vou colocar uma musiquinha, você vai escrevendo, eu já vou ler o que você escrever aqui. Escrevam. My due, time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my kicks in my bed, but I've come through. Ela está falando. Quando ela entrou numa loja, ela precisava de comprar uma roupa, uma loja de rico. A vendedora não quis nem atendê-la. Se sentiu pobre naquele dia. Às vezes a pessoa nos vê não muito bem, né, arrumada e nos despreza, né? Mas isso é o problema do outro. Eu entro e não quero nem saber. Entro mesmo. Só conectar com a abundância. Então, vai escrevendo aí, vou te dar um tempinho. The world. Escreve pelo menos 5 coisas que você quer manifestar na sua vida. Taken my bow, my curtain call, dropping fame and fortune and everything that goes. I thank you all. E quando você terminar, você diz aqui para mim, escreve aqui para mim. Escrevi. Deixa eu saber que você escreveu. Enquanto isso, vou cumprimentando minhas lindas alunas, a Andréia, que a linda está aqui, a Graça está aqui também. Champion, my friend. E ótimo. Till the end. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai pensar em algo na sua vida que você não quer mais viver. Algo que você está cansado. Seja dívida, seja relacionamento frustrado, seja relacionamento tóxico, mas seja saúde. O que você, ai, não aguento mais, isso eu não quero mais para minha vida. Seja a sua irritabilidade, seja ansiedade demais, tensão. O que é que você não quer mais? Traz clareza do que você não quer mais.
A Graça está falando aqui, uma piscina, uma casa confortável, um jipe com paz. Paris, show do Roberto Carlos, viagem de férias todos os anos. Que delícia. Sair do vale financeiro, ter saúde mental, ir para a Grécia, morar na praia, fazer plástica. Tem uma sugestão para você. Tira essa palavra sair do vale financeiro e coloca algo no positivo. Nosso cérebro ele vai sempre nos levar para aquilo que é positivo. Então, eu já estou no negativo. Sair do vale financeiro, não coloca aí o positivo. Ter uma vida abundante. O que é uma vida abundante? A gente precisa ter clareza, falar assim, abundância. Tem gente, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela que faz né, a nossa comida aqui no Despertar, a Geralda. Gente, essa mulher é extremamente abundante. E não é o tanto que ela ganha. Ela tem tudo, e tudo com fartura. Isso é abundância. Então, a gente tem que saber o que é abundância para mim. Às vezes, a abundância é ter uma casa quitada, talvez a abundância é eu poder fazer viagens. Tenha clareza, o que é abundância para você? Tem que estar claro. Lembra lá no estudo? Metas claras e específicas. Não pode ser mais ou menos. Eu quero ganhar mais dinheiro. O que é o mais dinheiro? Você está ganhando hoje 10 mil, talvez você ganhe 10 mil reais e 100. É mais dinheiro. Não, tem que ser específico. Eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Eu quero me tornar uma palestrante reconhecida. Eu quero. Mas para quê? Você tem que saber para que você quer isso. Porque às vezes a gente quer só para o nosso ego. Tem que ser da sua alma. O que você quer viver? Nós estamos na vida para ter experiências. Esse é o sentido de estarmos aqui. Então, agora você vai pensar então naquilo que você não quer. Naquilo que você não quer, Thelma, você pode colocar aí as suas dívidas. Não quero. O que eu não quero? Uma coisa só que você não quer. Uma coisa que você não quer mais. Ai, não, que não aguento mais. Não aguento mais repetir relacionamentos fracassados. Não aguento mais falência na empresa. Não aguento mais trabalhar em excesso. Então vamos lá. Todo mundo está ok? Todo mundo sabe o que não quer mais? Sim? E aí agora eu vou colocar uma música, eu vou pedir para vocês. Não aguento mais acordar cedo. Ô, Thelma, deixa eu falar. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalhava exaustivamente, né? Então, levantava muito. Hoje eu levanto cedo hoje porque eu gosto, porque para mim é saudável. Mas eu durmo cedo. Então, se eu durmo tarde, eu não conseguia acordar cedo. Mas se eu trabalhava, chegava em casa tarde, dormia, acordava cansada, levantava cedo. E por quê? Eu não conseguia delegar. Hoje eu consigo. Gente, eu vou contar para vocês. Eu lembro a primeira vez que eu falei assim: vou tirar férias de 30 dias. Gente, eu nunca tinha feito isso na vida. Eu fiz isso, eu estava com mais de 40 anos, estava com 40 acho que 45 anos. Gente, eu nunca tinha feito isso. Vocês imaginam a pessoa trabalhar incessantemente? Eu não tinha férias. Eu tirei 30 dias, eu fiquei 30 dias na África. Sabe o que aconteceu com a minha empresa? Continuou prosperando. Sabe por quê? Quando a gente decide algo, quando a gente sonha, quando a gente alimenta dentro de nós, o universo é mostrando o caminho. E aí, eu, né, lembro que eu falei do técnicas avançadas do controle da mente, né? Eu comecei a usar todos os exercícios. E é, aí vinha um insight. Começa a treinar fulano, começa a delegar isso. Eu comecei a fazer tudo que me vinha de insight. Aí eu comecei a delegar coisas que eu não fazia. Eu comecei a tirar os pesos de mim. E fui aos poucos fazendo, acompanhando.
Antes eu criticava as pessoas, se elas não fizessem igual a mim. Aí eu ia limitando cada vez mais as pessoas. Aí eu comecei a elogiar os acertos que elas tinham. E aí eu comecei a criar uma equipe confiante. Ah, eu investi na minha equipe também. Gente, os insights vão vindo. Aí eu comecei a treinar para trabalhar na minha empresa. Essa eu nunca contei, não. Vou contar agora. Não sei se tem algum colaborador meu aqui na aula. Gente, sabe o que é que eu fiz? Eu coloquei uma norma na minha empresa. Para trabalhar na minha empresa, tinha que passar pelo treinamento de desenvolvimento pessoal. Eu não era treinadora na época. Eu participei, amei e eu levei todo mundo. Eu levei meu pai, meus irmãos, meus filhos, meus funcionários, levava todo mundo. Falei assim, para trabalhar aqui tem que passar por isso. Por isso que eu me tornei treinadora. Gente, eu sempre fui apaixonada, transformou minha vida. Aí, pessoal, para trabalhar na empresa tem que fazer. Então, eu comecei a apoiar cada um deles para que se tornassem mais confiantes, liberando memórias de escassez, de medo, de angústia, de reclamação. Aí eu fui vendo a equipe mais fortalecida. E não é que a gente não tem desafio na empresa, tem desafios, tem momento que tem que ter uma intervenção, mas é menos. E às vezes você está precisando, ó, vai vir nos insights, pega a cara nos insights e vai, você está com medo. É uma falta de fé. Então, bora lá, eu vou fazer o exercício aqui com vocês. Esse exercício vai ser o seguinte: nós vamos fazer duas etapas. Quantas etapas? Duas. Primeira etapa, você vai, eu vou te conduzir, você vai estar com os olhos fechados, eu vou te conduzir a experienciar isso que você não quer mais na sua vida, como se fosse real. Você vai sentir a dor emocional, a dor física de estar vivendo nessa merda que você tá. A palavra merda aqui é só para te chocar, tá? Nessa bosta que você tá. Esse lugar que não é seu. Você não veio no mundo para experimentar escassez, para experimentar falta, você veio no mundo para ser abundante. Então, essa situação que você está vivendo hoje, você vai sentir ela no seu corpo. Deixa ela ficar gritante. Você sentiu o desconforto do que é viver assim. Eu vou te conduzir. Em um determinado momento, eu vou pedir para que você dê o seu grito de chega. E você, então, vai fazer isso com o seu corpo. Faz aí. Todo mundo com a câmera aberta, faz assim. Em algum momento, eu vou pedir para você estar assim, como se eu estivesse presa com correntes, e eu vou pedir para você gritar: chega! E você vai fazer isso: chega! Chega! Isso é neurofisiologia. Eu trabalho através do corpo, quebrando mentalmente as amarras que me prendem a isso que eu não quero. Eu faço assim, é chega. Não é chega, não. É chega. Dá o seu grito soltando. Quando eu faço as minhas imersões, eu trabalho as pessoas bem de pertinho e eu faço algumas vivências mais fortes que apoia muito nessa liberação, tá? Então, não é essa vivência, né? Eu falo, tem muitas outras que elas trazem mais impacto emocional. Então, é isso. Aí nós vamos fazer esse primeiro movimento e depois vai ser o segundo, mas eu vou estar conduzindo vocês de olhos fechados. Então, primeiro, todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Fala, tô pronta. Escreve aqui, tô pronta. Que eu vou fazer agora uma vivência com vocês. Tô pronta? Escreve aqui, tô pronta. Eu vou colocar uma música. Vocês vão me falar se essa música tá boa. Fala para mim se vocês ouvem essa música. Andréia tá pronta. Vocês ouvem a música? Não? Eu vou aumentar. Vocês ouvem a música? Tá ouvindo? Não? Fala para mim se vocês ouvem a música. Não?
Nada? Deixa eu ver aqui o que eu faço. Tá ouvindo a música agora? Tá. Uhum, ótimo. Tá muito alta ou tá boa? Tá boa. Uhum. Então tá. Bora lá então. Para que isso tenha impacto na sua vida, você vai precisar de trazer atenção plena, permitir ser conduzida pela minha voz, estar com os olhos fechados, desligue de todas as distrações. Se tem alguém perto de você, fala com a pessoa aí. Você agora está num momento especial para não te interromper. Na hora que você for gritar o chega, fala com a pessoa, é o meu momento, não interfere. Ai, vai achar que eu sou louca. Ótimo, melhor ser louca feliz do que ser normal triste. Então, bora lá. Então, vamos lá. Todo mundo fecha os seus olhos agora. Faça uma respiração bem profunda. Inspira profundamente, fecha os olhos. Vai sentindo o seu corpo, sentindo as suas emoções. Respira bem profundo. Eu quero agora que você vai se conectando com isso que você não quer mais na sua vida. Com essa dor que você está carregando, a dor da pobreza, a dor de relacionamentos tóxicos, a dor de ficar sozinha, a dor de não ter dinheiro. Vai se conectando com a sua dor, aquilo que você não quer mais. Eu quero que você agora imagine que se passou 5 anos. Já se passaram 5 anos. Você vai se ver lá na frente, 5 anos para frente. E você não mudou nada na sua vida hoje. Tá do mesmo jeito, daqui a 5 anos tá pior. Eu quero que você sinta no seu corpo, veja essa imagem grande de como que você está nesse lugar mais pobre, sozinha, uma pessoa ranzinza. Vai olhando para a sua fisionomia, uma fisionomia cansada, mais velha do que você é. Você parece muito mais velha do que você é. Olha a sua fisionomia, olha o seu corpo. Veja na sua alma um olhar de tristeza. Ouve aí o que você fala para você. Veja como você trata você mesmo nesse lugar. E veja como você trata as pessoas à sua volta. Você não inspira ninguém. Você é um vampiro de energia. A pessoa que só reclama, que lamenta, olha para você e vai sentindo como que é viver nessa vida mais ou menos. Essa angústia. E nesse momento agora, você vai ver na sua frente a pessoa que você mais ama. Ela está te olhando. Ela está te vendo. E talvez ela esteja falando algo para você. E se ela não estiver falando, talvez os olhos dela revelem a decepção que ela tem de te ver nesse lugar. Esse lugar de pobreza, esse lugar de tristeza, com uma alma doente. Sente isso no seu corpo. O que é ouvir isso? O que é sentir isso? E agora eu vou contar de 1 a 3. E no 3, você vai gritar. Você vai dar o seu grito. Cruza seu braço agora com os olhos fechados. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai gritar, chega para você sair desse lugar. Aí não é seu lugar. 1, 2, prepara seu grito. E no próximo número você grita, chega. E 3, chega. 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 E agora respira.
Mantenha os olhos fechados. Toma uma respiração bem tranquila. Uma respiração leve. E vai deixando nesse momento a grande luz do Criador, uma luz dourada no seu coração, preenchendo o seu ser. E você vai imaginar agora que hoje, no dia de hoje, você tomou uma decisão, você trilhou o caminho, um caminho que te liberta. Você está comprometida hoje com o seu autodesenvolvimento. Você está realizando hoje a sua roda dos sonhos. E você já é uma pessoa melhor. Eu quero que você se veja daqui a 5 anos na sua vida. Você vai olhar lá na frente, daqui a 5 anos. Veja você, daqui a 5 anos, uma imagem bem bonita, uma imagem grande. Talvez um espelho, uma tela. Você bem grande nesse lugar. E você vai olhar para os seus olhos e ver uma mulher diferente. Uma mulher irradiante. Veja onde você mora. Olha que lugar lindo que você mora. Veja a casa que você tem, o trabalho que você está fazendo. O trabalho que te enobrece. Como que você apoia as pessoas através do seu dom, do seu talento. Veja as roupas que você usa. Sente o cheiro desse lugar. Vai olhando os lugares maravilhosos que você já conheceu. Traz na memória esses lugares lindos, maravilhosos. Veja como está o seu corpo. Mais bonito. Mais jovem. Vai sentindo isso na sua alma. Vai dizendo para você mesma e agora. O que você está dizendo para você? Veja o seu semblante mais leve. Como você trata você? Como você trata as pessoas? Vai vendo que a sua felicidade contagia, a sua felicidade inspira. E nesse momento agora, você vai ver na sua frente a música está congelando. Vamos deixar a música, esquece a música e segue a minha voz. Você vai imaginar na sua frente a pessoa que você mais ama. Ela está olhando para você. Ela está de braços abertos para te abraçar. Ela está orgulhosa de quem você se tornou, do lugar que você chegou. E ela abre os braços agora e você abre os seus braços. Abre os seus braços agora e te dê um abraço. Como se estivesse abraçando essa pessoa. Abre os braços e dê um abraço nessa pessoa. Abrace essa pessoa. Vai sentindo esse abraço, a energia desse abraço. A energia dessa conquista. Vai sentindo esse amor. Vai sentindo isso na sua alma. Sente como que é viver nesse lugar da abundância. Nesse momento, você sente o grande Criador tocando você, te abençoando pela sua conquista, por quem você se tornou. E aos poucos, você vai abrindo seus olhos. Dizer aqui para você, tudo que seu coração sonha, você tem um dever de realizar. Não desista dos seus sonhos. Esse sonho, tudo na vida é criado 2 vezes. Deixa eu tirar a música aqui. Tudo na vida é criado 2 vezes. Primeiro dentro de mim,
depois no mundo físico. Alimenta isso. Todos os dias antes de dormir, eu vou te ensinar aqui como você vai fazer a sua roda dos sonhos para a gente finalizar. Todos os dias antes de dormir, você vai olhar para a sua roda dos sonhos. E você vai entrar em processo de gratidão, sentindo profundamente, como se ela já tivesse acontecendo. E prepare-se para você ver milagres. Porque acontece. E reforçando, cada vez que eu libero uma camada de dor da minha criança interior, cada vez que eu curo uma ferida, que é esse o trabalho que eu faço com os meus alunos, cada vez que eu faço isso, eu vou, lembra do sistema ativador reticular? É uma anteninha interna que nós temos, que é como se fosse um radarzinho. Eu vou reprogramar esse radarzinho e ele vai começar a trazer para mim oportunidades, pessoas, ambientes que estão congruentes com a minha nova versão. Aí aparece para você pessoas querendo fazer parcerias com você. Mulheres sensitivas, eu estou vendo aqui a Thelma é sensitiva, Silene, naturalmente, né, ontem eu encontrei com a Thelma, eu vi, a Thelma já, tantas oportunidades que estão surgindo, começa a surgir oportunidades, parcerias, o caminho vai se abrindo, mas lembre-se de conectar com a sua gratidão. Então, eu vou mostrar aqui a roda dos sonhos, vou ensinar como que vocês vão fazer em casa, tá? Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Me fala aqui como que vocês sentiram. O que vocês sentiram? Estão me ouvindo? Alegria imensa, ótimo. Eu vou mostrar aqui a roda dos sonhos para vocês. Peraí. Prazer, ótimo. Prazer, contentamento, muito bom. Alguém mais? Fala aí para eu saber que vocês estão participando. Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês a roda dos sonhos. O que você vai fazer? Você vai pegar uma cartolina. O que você vai pegar? Repete comigo. Uma cartolina. Pega um balde de boca para baixo e faz um círculo nessa cartolina. Risca em 4 partes, como se fosse uma pizza, ok? Peguei a cartolina, risquei em 4, faz o desenho igualzinho aqui. E você vai fazer o seguinte, cada quadrante desse aqui representa uma área da sua vida. Aqui, ó, a simbologia dos elementos. Terra, repita comigo, terra, água, ar e fogo. A terra representa dinheiro, trabalho e saúde. A terra é o elemento que nos dá sustentação, que nos dá firmeza. Neste lugar aqui, nesse quadrante da sua roda, o que você vai fazer? Você vai pegar, no máximo, 2 fotos, imprima, pega fotos de internet, imprima pequenininho, coloque no máximo 2 fotos aqui que representam aquilo que você quer se tornar, aquilo que você quer conquistar. Então, se você, por exemplo, quer ser, como imaginar eu, queria ser uma treinadora ou uma palestrante, eu coloquei a imagem de uma pessoa que estava no palco palestrando. Eu coloquei, gente, sabe o que eu fiz? Que eu descobri na minha roda dos sonhos? Nossa, eu peguei a minha roda dos sonhos agora recente, eu não acreditei. Eu coloquei na minha roda dos sonhos uma foto de eu fazendo um movimento com mulheres. Eu não acreditei.
Tem anos que eu fiz isso. Gente, o que eu faço hoje? Movimento com mulheres. Então, coloque uma foto que representa aquilo que você quer se tornar. Você vai colocar, no máximo, 2 fotos por quadrante. O primeiro quadrante vai ser ligado a dinheiro, algo que simboliza dinheiro para você, seja uma casa, a conquista de uma casa, de um carro, ele representa dinheiro. Ou um trabalho que você quer fazer, ou algo da sua saúde. Ai, me vejo bonita, tonificada. Então, se imagine como você quer estar. Pega um corpo, por exemplo, eu quero me ver uma pessoa mais tonificada. Pega o corpo de uma pessoa para você que está tonificada e coloca lá. Segundo, água, elemento água, relações, fluidez. Neste campo, você vai colocar fotos que representam os seus relacionamentos. Eu quero me ver com uma pessoa, abraçado com uma pessoa, um homem do meu lado. Eu quero ter filhos, então coloca uma família. Tudo que é relações. Eu quero, nessas relações, eu quero ter círculo de amigos. Eu coloquei círculo de mulheres. E aí eu fiz um evento com 7 mulheres. Eu fiz um encontro na minha casa com 7 mulheres, reuni mulheres, que era algo desafiante para mim. Então, eu comecei a trabalhar as minhas relações afetivas. Ok? No ar. O ar é o elemento, olha, da criação, das ideias. O que representa o ar? Viagens. Quais lugares você gostaria de conhecer? Está aqui, nesse lugar. Quais os livros eu gostaria de ler? Talvez você coloque foto de algum livro que você quer ler. Ou de alguns livros para simbolizar que você vai investir na sua mente, você vai treinar a sua mente. Elemento fogo. Elemento fogo é espiritualidade, doação, filantropia. Como que você quer se conectar? Não tem nada a ver com religião. Eu, quando fiz a minha roda dos sonhos, eu coloquei uma pessoa meditando, uma pessoa tranquila, que simbolizava para mim o que é espiritualidade. E foi essa pessoa que eu me tornei. Aí você pode colocar, eu tenho vontade de fazer um trabalho com asilo. Coloca aí um asilo. Tenho vontade de fazer um trabalho em hospital. Coloca aí criança de hospital, você visitando. Entende? Por que é dividido em 4, gente? Prosperidade é o equilíbrio de todas as áreas. A pessoa que foca muito, essa era a Ieda, a pessoa que foca muito no elemento terra, só produzir, só ganhar dinheiro, isso é servir o dinheiro. Eu estou apegada, eu estou com medo. Eu tenho medo de faltar, então eu trabalho muito. É a falta da minha criança. Eu liberei a falta da minha criança, eu consigo ter energia para equilibrar as outras áreas. Eu não tinha energia para equilibrar a área das relações. Eu era uma mulher grossa, uma mulher exigente, uma mulher crítica, uma mulher impaciente. Como que eu vou sustentar um relacionamento saudável? Eu só atraía para mim homens fracos ou homens narcisistas, homens desequilibrados, porque eu era desequilibrada. Então, eu comecei a dedicar para a área da água, que é das relações. Aí o caminho vai abrindo para você, e você vai se lapidando no caminho. Então, eu quero saber se tem alguma dúvida aqui. Eu vou colocar essa foto lá nos meus stories hoje, para que você tenha ela, tá? Tem alguma dúvida com relação a isso? Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, botou, aí fez isso. Gente, façam. Não acredite, só façam. Coloca essa cartolina na frente da sua parede do quarto, onde você vai ver, pode ser no teto, na frente. Antes de dormir, você vai olhar para ela. Olha, nosso cérebro, nossa mente realizadora, ela é metafórica.
os desenhos, as metáforas, elas conversam com a mente realizadora. Eu olho para ela, me conecto, fecho os olhos e sinto aquilo dentro de mim como se fosse real e começo a agradecer. Eu respiro e sinto. Gente, que seja 2 minutos. Faz isso. Deixa o brilho nos olhos, deixa sua face, seu semblante. E aí, vai dormir e aguarde os milagres. Valeu? Gostaram da dica? Fala para mim. E agora, em outubro, eu vou definir um dia aqui, vou comunicar a vocês, vou fazer um encontro aqui de algumas mulheres, tá? Vou convidar vocês só para mulheres, a gente vai fazer um encontro de bate-papo, a gente vai fazer um trabalho terapêutico, vamos ter dança, dança circular, nós vamos ter movimentos de liberação do corpo, de memórias. Vai ser um dia lindo, vai ser um encontro informal, onde nós vamos bater papo, conhecer novas pessoas, tomar um delicioso café. E aí eu vou convidar vocês. Aí a gente vai experimentar algumas coisas na prática, tá? Vai ser um encontro pequeno e quem tiver vontade de ir vai se manifestar lá no grupo, tá bom? Colocar em prática, muito válido. Fala para mim um aprendizado que você leva hoje e a gente vai encerrar. Qual aprendizado que você leva hoje? E encerramos aqui. Deixa eu parar de gravar.